na última aula a gente estudou, a gente viu o método para obter soluções de equações diferenciais não homogêneas, né, de ordem n, lineares, com coeficientes constantes de ordem n, chamado o método dos coeficientes a determinar. Tá certo? Na aula de hoje, a gente vai ver um outro método para obter, então, soluções de equações diferenciais de ordem n com coeficientes constantes, e, portanto, são equações lineares, mas não homogêneas, tá bom? E o método de hoje é conhecido como método da variação dos parâmetros. Então, hoje nós vamos apresentar para vocês o método, nós vamos discutir aqui o método da variação de parâmetros para resolução de equações lineares com coeficiente constante de ordem n não homogêneas, tá bom? Então vamos ver do que isso se trata. Essa aula está sendo gravada, tá? Eu vou disponibilizar depois para vocês no YouTube. Então vamos olhar para o método, como eu comentei na introdução, para o método da variação de parâmetros, tá bom? E esse método é para resolver uma equação de ordem superior, né, de ordem n, e nós vamos considerar que essa é de ordem n, tá? Mas eu vou apresentar para vocês aqui o de ordem 2 por uma questão de simplificação, para a gente entender direitinho a ideia, e aí depois a gente vê o de ordem n. Muito bem. Então, do que se trata esse método? Esse método se trata o seguinte: vamos vamos imaginar que isso aqui é constante, tá? O P e o Q de x são constantes. Aqui vamos imaginar que é uma constante B e aqui uma constante C, tá? Então, quando o P e o Q são constantes, então a gente obtém, né, lá pela a introdução que nós já demos nas aulas anteriores, pelos conteúdos das aulas anteriores, a solução de uma equação diferencial nesse formato, eu posso simplesmente, ela é composta, né? A solução é composta por a solução da equação homogênea mais uma solução que a gente chama de solução particular da equação não homogênea. Tá? Esse termo é o da equação homogênea e essa segunda parcela aqui é o que a gente chama da equação não homogênea. A solução particular da equação não homogênea. Então, a gente viu que essa solução da equação homogênea, essa aqui, ela é do tipo, nesse caso, como a minha equação é de ordem 2, ela é uma combinação linear de duas soluções, uma combinação linear de duas soluções, onde essas funções y1 e y2 de x são determinadas por aquele método lá, né? Então aqui a gente tem a equação, mas eu vou colocar ela aqui, você tem a equação y duas linhas, mais aqui vou chamar de by' mais cy igual a zero, então é uma equação homogênea associada a essa equação. Então a gente supõe que a solução é do tipo e elevado a mx e deriva essa suposição nossa, essa solução que a gente está supondo ser, essa função que a gente está supondo ser solução. Faz a primeira derivada, o segundo derivado, substitui na equação, encontra uma equação algébrica, que é a chamada equação característica, encontra o m e, bom, aquele todo o processo que a gente já fez nas aulas anteriores, tá? Então, quando você obtém essa solução da equação homogênea, esses coeficientes aqui, pelo princípio da superposição, esses coeficientes C1 e C2 são constantes, né? Então a solução homogênea é uma combinação linear das funções, das soluções y1 e y2, ou que a gente também costuma chamar essas soluções y1
y2 é uma combinação linear do conjunto fundamental de soluções. Tá? Esses são todos os termos que a gente usa quando a gente está analisando isso e tentando resolver equações de segunda ordem linear homogênea. Muito bem, então o método da variação dos parâmetros, ele é um método, então, para a gente obter essa segunda parte aqui da solução de uma equação diferencial de segunda ordem, ou de ordem n qualquer. E como que esse método, em que consiste esse método, né? Qual que é a técnica que a gente usa? Bom, a técnica que a gente usa é simples. Ao invés de considerar C1 e C2 como constantes, a ideia do método da variação dos parâmetros é o seguinte: não, a solução particular dessa equação homogênea, essa segunda parcela, ela vai ser, a gente vai tentar obter essa solução supondo supondo que a constante C1, trocando na verdade a constante C1 por uma função de x, que a gente chama aqui de u de x, u1 de x. E a constante C2 a gente troca por uma função que a gente chama de u2 de x. Tá? Essas funções, em princípio, são desconhecidas e é justamente elas que a gente vai tentar conhecer. Tá bom? Então, em que consiste o método da variação dos parâmetros? O método da variação dos parâmetros consiste no seguinte: eu tenho minha solução da minha equação homogênea e com essa solução, então, ao invés de considerar C1 e C2 como sendo constantes, eu simplesmente vou substituir essas constantes por funções. Y1, supor, imaginar em princípio que essas C1 e C2 são funções, e U1 de x, U2 de x. E a gente vai tentar determinar quem são essas funções, o 1 e o 2. Tá? Por isso que se chama método da variação dos parâmetros. Ao invés de considerar os parâmetros constantes, agora eu estou considerando esses parâmetros como funções da variável x, da variável independente dessa equação diferencial. Tá? Então, esse é o método da variação dos parâmetros. Muito bem. Então, se eu suponho que a minha solução particular da minha equação diferencial, dessa equação aqui, tem esse formato, y igual a u1 de x, y1 de x, mais u2 de x, y2 de x, né? Esse formato que está apresentado aqui para vocês. Então, quem que é a primeira derivada dessa solução? A primeira derivada vai ser usando a regra do produto aqui, né? A regra da soma e a regra do produto. Então, a primeira derivada vai ser uma expressão desse tipo aqui. É u vezes a derivada de y, mais y vezes a derivada de u1, mais a mesma coisa para a segunda parcela que aparece ali, envolvendo u2 e y2. Então, essa é a primeira derivada. E a segunda derivada é essa outra linha aqui, né? Eu derivo a primeira derivada. Então, de novo, usando a regra do produto e a regra da soma, eu obtenho toda essa expressão que está aqui para duas linhas de P. A segunda derivada de P. Bom, mas eu quero que y seja a solução da minha equação diferencial. Então, eu vou substituir. E observe que aqui que está o truque, né? Porque a gente quer que essa y seja a solução e eu não conheço quem que é o 1 e o 2, né? Essas funções y1 e y2 eu conheço. Elas são as soluções da minha equação homogênea. Mas a u1 e a u2 eu não conheço. Então, eu quero justamente determinar quem que é essas funções, o 1 e o 2. Então, eu vou colocar essas expressões, a função, a primeira derivada dessa função e a segunda derivada dessa função na minha equação diferencial. E aí, eu vou tentar ver o que eu obtenho para o 1 e o 2. E aqui, então, aqui que está o truque, então. Então, eu substituo isso na equação diferencial, manipulo os termos todos aí, e quando você manipular os termos todos, você vai chegar, né, nessas expressões que está aqui, nessa primeira linha, por exemplo, que está aqui. Então, manipulei, já coloquei ali toda essa substituição, tá? E separei por o 1, né, o 1 e o 2, e sobrou esse outro termo aqui, envolvendo a segunda derivada e a primeira derivada de muito bem, mas esse termo que está entre parênteses aqui nada mais do que
a equação diferencial é em y1, mas y1 é a solução da equação homogênea, né? Como a gente está considerando y1 solução da equação homogênea. Ou seja, significa que esse termo, então, vai dar zero, porque o y1 é solução da equação homogênea. Então, vai ficar y2 linha 1 mais py linha 1 mais q1, isso é zero, porque o y1 é solução da equação homogênea. A mesma coisa acontece para o y2. Né? O y2 também dá zero, tá certo? Também dá zero, porque o y2 também é solução da equação homogênea, tá? Aqui eu estou só construindo a teoria, tá? Só para vocês entenderem como que funciona esse método da variação dos parâmetros. Então, vai sobrar esse termo, esses dois termos envolvendo o 1 e o 2 são zero, então vai sobrar todos esses outros termos aqui apenas, que daí você pode reagrupar assim, nessa segunda linha, né? Ou ainda, se você preferir, você pode reagrupar nessa forma que está aqui, tá bom? Nesse formato que está aqui, né? Juntando essas duas primeiras parcelas aqui, envolvendo a derivada de essa segunda derivada, né? Y, porque, veja bem, aqui eu tenho U1, Y1, né? Então, eu posso, a segunda derivada de U, aliás, Y1, segunda derivada de U. Então, reorganizando tudo isso aqui, eu obtenho essa expressão e, consequentemente, eu obtenho essa expressão aqui. Tá? E eu quero que isso seja igual a f de x. Por quê? Porque é a solução da minha equação diferencial. Né? Eu quero que essa combinação seja a solução da minha equação diferencial. Muito bem, então agora eu tenho toda essa coisa que está aqui. Cheguei toda essa condição aqui. Essa é a condição que o 1 e o 2 tem que satisfazer para que isso seja solução da equação diferencial, né? Então agora aqui a gente coloca hipóteses sobre o 1 e o 2. E a primeira hipótese que a gente coloca vamos considerar isso aqui como sendo zero. Vamos forçar essa parte dentro do parênteses aqui a ser zero. Tá? Forçando isso a ser zero. Então, se isso aqui eu estou forçando a ser zero, esse termo aqui, essa segunda parcela também vai ser zero. Tá? Isso aqui é uma escolha. Estou fazendo uma escolha. Tá? É uma escolha. Tá bom? É uma escolha que vai funcionar. Essa é a diferença. Eu vou fazer essa escolha. Poderia ter feito outra escolha, mas se você tivesse feito outra escolha, poderia não funcionar. Ou poderia simplesmente chegar numa expressão muito mais complicada. Mas se a gente faz essa escolha em particular, então some essas duas primeiras parcelas. Porque o que está aqui dentro vai ser zero. E aí, resulta só nessa última parte. Tá certo? Resulta só nessa última parcela aqui. Então, fazendo essa escolha, o que me resta é que a primeira derivada de y vezes a primeira derivada de u, mais a primeira derivada de y2 vezes a primeira derivada de u2 tem que ser igual a f de x. Então, você chega nesse sistema aqui, tá? Quem são as minhas variáveis nesse sistema? Isso é o que é mais importante, tá? Tem um sistema aqui envolvendo y e u, e eu preciso saber quem são as variáveis nesse sistema. Ora, as variáveis nesse sistema é justamente a primeira derivada de u, é 1, e a primeira derivada de u2. Porque o y1 e o y2 eu já conheço de antemão. Eu sei quem são essas funções. Elas são soluções da minha equação homogênea, que eu já sei resolver, em princípio. Tá certo? Então, eu conheço y1, e, portanto, eu conheço a derivada de y1, conheço y2 e, portanto, conheço a derivada de y2. E quem eu desconheço aqui, quem eu não conheço, é a minha função u. A u1 e a u2, e, portanto, eu não conheço a derivada dessa função u. Tá certo? Essas duas funções são desconhecidas e, portanto, as suas derivadas são desconhecidas.
Aí que tá. Bom, isso é um sistema linear, tá? Isso é um sistema linear, claro que depende de x, mas é um sistema linear, porque as equações que aparecem aqui são lineares. Então, você pode resolver esse sistema para u' e u' 2, tá? E aí a gente pode usar vários métodos, mas um dos métodos que a gente usa é o método lá, o método dos determinantes. Acho que vocês viram isso lá no ensino médio. Tá? Como que você pode resolver, ou pelo menos vocês viram isso em geometria analítica. Como que você resolve um sistema linear de equações lineares, um sistema de equações lineares. Você pega o determinante dos coeficientes, né? Então, aqui, esse termo aqui, esse W aqui, é justamente o Wronskiano que a gente viu nas aulas anteriores, formado pelos coeficientes, né? Isso aqui é os coeficientes, y1, y2, y'1 e y'2. Desse determinante, você, para achar a solução, a primeira variável, o y de t, você substitui desse determinante, você substitui essa primeira coluna pelo lado direito do seu sistema linear. O lado direito do meu sistema linear aqui é composto por 0 e f de x. Então, substituir aqui a primeira coluna por 0 f de x, tá? E então a minha y1, a minha u'1 vai ser essa divisão, determinante de W1 do Wronskiano 1 dividido pelo determinante do Wronskiano, pelo determinante W. Aí quando você faz isso, você obtém essa expressão aqui, tá bom? Por quê? O determinante, bom, é só calcular o determinante aqui que você vai observar que você obtém essa expressão, tá? E quem que é esse W2? O W2, eu pego essa minha W, o meu Wronskiano ali dos coeficientes, e substituo a segunda coluna. Então, o Wronskiano 1 eu substituo a primeira coluna, no W2 eu substituo a segunda coluna pelo lado direito da minha equação, do meu sistema de equações lineares. 0 e f de x, substituir. Então, a minha u'2 vai ser a solução dessa divisão. É o determinante W2 dividido pelo determinante W. Observe o seguinte, que os lados, que essas expressões W2 dividido por W e W1 dividido por W não envolve mais u'. É como se a gente tivesse isolado o U' aqui. O U'1 e o U'2 estão isolados. Essa parte W1 dividido por W, W2 dividido por W, só envolve as funções y1, y2, y'1, y'2 e f. Tá certo? Então, só as funções que eu conheço. Do meu lado direito aqui, então, né? Do meu lado direito aqui, vou ter y'1 é uma expressão que eu vou conhecer, porque eu conheço a y1, conheço a y2 e conheço a f, tá? Então, isso tudo são expressões que eu conheço e, portanto, é só tentar agora integrar, né, essa função, o que resultar aqui do lado direito, para obter o u'1 e o u'2. Bom, esse é o método que a gente chama de método conhecido como método da variação dos parâmetros. Muito bem, pode parecer complicado de primeiro momento, mas a gente vai ver agora nos exemplos a seguir que é uma questão de prática apenas, tá? Não tem nada de muito complicado, né, na forma de utilizar esse método, tá bom? Então vamos olhar para essa equação diferencial que está aqui, tá? Y duas linhas, menos 4y' mais 4y, igual a x mais 1 e elevado a 2x. Então, essa é uma equação de segunda ordem, coeficientes constantes, não homogênea. Tá certo? O que o método da variação dos parâmetros nos diz? Bom, primeira coisa que você tem que fazer nessa sua equação diferencial é encontrar a solução da equação homogênea. Solução da homogênea. Então, vamos tentar encontrar a solução da homogênea.
Bom, quem que é a minha equação homogênea aqui? Vai ser y duas linhas, mais 4y, mais 4y, mais 4y, igual a zero. Tá? 4y igual a zero. Muito bem. Então, vou fazer a substituição. Quem que é a equação... desculpa, que é menos 4y, né? y duas linhas, menos 4y. Bom, quem que é a minha equação característica associada a essa equação? A minha equação característica aqui vai ser m ao quadrado menos 4m mais 4 igual a zero. E quem são as soluções dessa expressão que está aqui? Vai ser mais ou menos 2, correto? Então, m é igual a... Tá claro aqui que vai ser mais ou menos 2, né? Porque... Bom, vamos fazer aqui. Delta é igual a b ao quadrado, 16 menos 4ac, menos 16. Então, isso dá zero. Então, na verdade, estava errado. Vai ser... Então, quem que vai ser o m? O m vai ser menos b sobre 2a. Então, vai ser 4 dividido por 2. E, portanto, mais ou menos raiz de zero. Mas a raiz de zero é zero. Então, eu só tenho um m, na verdade. O m é 2, certo? O m é 2. Muito bem, então quem é a solução dessa equação homogênea? Bom, as soluções vão ser y1 de x vai ser m elevado a 2x, tá certo? Lá pelas aulas anteriores que a gente viu isso. E a solução y2, como as raízes são repetidas, ou seja, eu tenho só uma raiz distinta dessa minha equação do segundo grau, então, a segunda solução vai ser do tipo x elevado a 2x, tá? Isso a gente já viu nas aulas anteriores também. Raízes repetidas. Então, a primeira solução é e elevado a 2x, a segunda solução é x elevado a 2x, tá bom? E a gente obtém essa solução aqui através do método da redução de ordem de equação diferencial. Tá bom? Não vou entrar nesses detalhes porque isso aqui já é conteúdo das aulas anteriores. Muito bem, então agora a gente vai tentar encontrar a solução geral usando o método da variação dos parâmetros. E o que o método das soluções, da variação dos parâmetros nos diz? Bom, a solução particular é do tipo u1 de x vezes e elevado a 2x mais u2 de x vezes x elevado a 2x. Esse é o que o método da variação dos parâmetros nos diz para fazer. Quem que é essa u? Quem que é essa 1 e quem que é essa u2? Bom, essa u1 e essa u2 é determinado pelas soluções da equação, pelas soluções desse sistema linear aqui. Que a gente já sabe como obter. O U'1 é o Wronskiano W1 dividido pelo W. Então, vamos tentar achar quem que são esses Ws, W1 e W2. Bom, quem que é o W? O W, ele é o determinante composto na primeira coluna vai ser a Y1, então está aqui e elevado a 2x, derivada da Y1. Derivada da Y1 é 2 e elevado a 2x. Esse é o Wronskiano. A primeira coluna. A segunda coluna desse Wronskiano vai ser a segunda função, x e elevado a 2x, x e elevado a 2x, derivada dessa função. Tá? Vou fazer aqui no cantinho. Quem que é a derivada de x e elevado a 2x? Então, aqui eu tenho que usar a regra do produto. Tá? Regra do produto. Quem que é a regra? Quem que eu vou derivar? Derivada da primeira vezes a segunda, então vai ficar x elevado a 2x, mais a primeira vezes a derivada da segunda. A derivada da segunda vai ser 2 elevado a 2x. Tá aqui.
tá? Então, se eu junto, coloco o e elevado a 2x em evidência aqui, vai ficar, derivada do primeiro vezes o segundo, a derivada de x é 1, né? Então, 2x. Então, se eu junto, coloco em evidência aqui e elevado a 2x, então vai sobrar 1 mais 2x. Então, vai ser 1 mais 2x e elevado a 2x, tá certo? E elevado a 2x. Bom, e esse determinante dá quanto? Esse determinante dá, né, o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então, quando eu fizer e elevado a 2x vezes... Então, eu vou colocar aqui. 1 mais 2x e elevado a 2x vezes e elevado a 2x. Menos o produto da diagonal secundária. 2x e elevado a 2x. 2x e elevado a 2x vezes e elevado a 2x. Ok? E aí, juntando isso tudo ali, o W vai ser quem? O W vai ser, observe que isso aqui, e elevado a 2x vezes e elevado a 2x, dá e elevado a 4x nas duas parcelas. Então, vai dar e elevado a 4x. Vai aparecer 2x e elevado a 4x aqui, menos 2x e elevado a 4x aqui. Então, vai sobrar, na verdade, simplesmente e elevado a 4x. E elevado a 4x. Esse é o Wronskiano das funções y1 e y2. Tá claro até aí? Bom, vamos tentar determinar o Wronskiano W1. Tá? Quem que é o W1? O Wronskiano 1 é o Wronskiano em que eu substituo a primeira coluna do W por 0f de x. Então, 0, primeira coluna, 0, f de x. Quem que é f de x? F de x é essa coisa que está aqui. X mais 1 e elevado a 2x. X mais 1 e elevado a 2x. E a segunda coluna é a mesma que está lá. E elevado a 2x dividido na primeira linha. Na segunda linha, 1 mais 2x e elevado a 2x. Tá? E eu vou calcular esse determinante também. Diagonal principal, 0 vezes 1 mais 2x elevado a 2x, dá 0. Diagonal secundária, vou colocar aqui, vai ficar menos x, x mais 1, já vou colocar direto, tá? E elevado a 4x, porque vai aparecer e elevado a 2x multiplicando por e elevado a 2x, então vai ficar e elevado a 4x, x mais 1 multiplicando por x. Então, x e menos porque eu estou fazendo a segunda diagonal, diagonal secundária. É menos x, que multiplica x mais 1, e elevado a 4x. Então, com isso eu já tenho o W1. Ok? Está aqui o W1. W2. W2 vai ser quem? Vai ser a primeira coluna desse Wronskiano, eu vou substituir a segunda coluna. Então, vai ficar e elevado a 2x. E elevado 2 e elevado a 2x. Segunda coluna, vou substituir por 0 f de x. F de x é x mais 1 e elevado a 2x. De modo que, então, esse Wronskiano aqui vai ser x mais 1 e elevado a 4x, certo? X mais 1 e elevado a 4x. Então, estamos aqui, o segundo Wronskiano. E agora é fazer exatamente o que diz essas fórmulas aqui. O 1 linha de 1, aqui nesse caso é mais fácil a gente memorizar essas fórmulas do que reproduzir todo esse passo a passo que nós fizemos aqui anterior para chegar em quem que é o linha 1 e quem que é o linha 2. Tá? Então aqui vamos
Vamos manter em mente essas fórmulas, claro, sabendo de onde elas vêm. Então, o U'1 vai ser W1 sobre W. Vou abrir aqui uma outra página. U'1, né? Então, U' agora. Vou colocar aqui. U'1 é menos, aliás, é W1 sobre W. E o U'2 é W2 sobre W. Tá? Então, portanto, a gente tem o seguinte. U'1 de x vai ser quem? W1, que é menos x vezes x mais 1 elevado a 4x, menos x vezes x mais 1 elevado a 4x, dividido por W. Dividido por W. E elevado a 4x. Portanto, aqui eu tenho quanto que é o meu W1. Que implica que o meu U'1 de x vai ser simplesmente menos x quadrado menos x, certo? E portanto, a minha U de x, U'1 de x, vai ser a integral disso aí, tá certo? Vai ser integral menos integral de x quadrado mais x, né? Porque eu simplesmente coloquei aqui em evidência o menos dx. E, portanto, o meu U'1 de x vai ser menos x ao cubo sobre 3, né? Mais x quadrado sobre 2. Tá? Aqui eu vou ignorar a constante. Por quê? Porque se eu colocar uma constante aqui, essa constante ela já está inclusa lá na... Vai acontecer que essa constante já está inclusa lá na minha solução da equação homogênea, tá? Então, você pode colocar, não tem problema nenhum, mas aqui eu vou colocar... Vou desconsiderar essa constante, tá bom? Vou colocar a constante igual a zero, por exemplo. Muito bem, então eu tenho a minha função U'1. A minha U'1 é menos x ao cubo sobre 3 mais x ao quadrado sobre 2. Vamos encontrar a U2. Né? Então, U2, quem que é U2? U'2 de x vai ser o Wronskiano 2. Ops, tá aqui. X mais 1 de e elevado a 4x. X mais 1 e elevado a 4x dividido por e elevado a 4x. De modo que isso aqui, então, deixa aquele espaço ali para resolver. De modo que isso aqui, então, y2 linhas de x vai ser simplesmente x mais 1. Ou ainda, se você quiser, isso aqui, a u de x vai ser a integral de x mais 1 dx. E, portanto, a U2. E, portanto, eu tenho que a U2 de x é x sobre 2 mais x. X sobre 2 mais x. Aqui. Obtivemos as nossas soluções. O 1 e o 2. Logo, agora, eu já tenho quem que é a minha solução da minha equação. Da minha equação não homogênea, a solução particular da equação não homogênea. Quem que é a solução particular da equação homogênea? A gente partiu dessa suposição, que a solução particular da minha equação homogênea é U1 vezes a solução da minha equação não homogênea, aliás, é U1 vezes Y1 mais U2 vezes Y2, onde esses Y1 e Y2 são as soluções da minha equação homogênea. Então, a gente tem. Então, a solução particular. Vou construir a solução particular.
quem que é a solução particular. A solução particular vai ser 1, essa coisa toda aqui, vezes e elevado a x, então vai ficar menos x ao cubo sobre 3 mais x ao quadrado sobre 2 e elevado a 2x, mais o 2, vou colocar aqui embaixo, mais o 2 x sobre 2, x ao quadrado, aliás, x ao quadrado sobre 2, mais x que multiplica x elevado a 2x, que é a solução da minha equação, a segunda solução, isso aqui, né, x elevado a 2x é o y2, e elevado a 2x é o y1, de modo que a hora que a gente reorganizar esses termos aí, eu vou ter, então, que yp de x vai ser quem? Observe que vai aparecer x ao cubo sobre 3 daqui, menos x ao cubo sobre 3 daqui, e aqui vai aparecer x ao cubo sobre 2, né? Porque vai ficar x ao quadrado sobre 2 vezes x. Então, vai aparecer x ao cubo sobre 2 menos x ao cubo sobre 3, tá certo? Lá na segunda parcela vai aparecer menos x ao quadrado sobre 2 e aqui vai aparecer x ao quadrado. Então, x ao quadrado menos x ao quadrado sobre 2, isso tudo multiplicando e elevado a 2x. Tá? E elevado a 2x. E, portanto, eu tenho que a minha solução particular de x, da minha equação diferencial, aqui tem que tirar o mínimo múltiplo comum, né? Vai dar, isso aqui vai dar 1/3, não, 1/6, aliás, né? Se você tira o mínimo múltiplo comum aqui, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é 6, então vai ficar 3x ao cubo sobre 6, certo? 3x ao cubo sobre 6, menos 2x ao cubo sobre 6. Então, isso aqui dá x ao cubo sobre 6. E aqui vai ficar menos, mais meio x quadrado sobre 2. Sobre 2, isso tudo multiplicando e elevado a 2x, certo? Então, aqui a gente tem a solução particular da equação não homogênea. Essa é a solução particular da equação não homogênea. E a solução geral da minha equação diferencial? A solução geral da minha equação diferencial vai ser a soma da solução particular mais a solução da equação homogênea, a combinação linear da solução homogênea. Então, a solução geral vai ser uma constante C1 vezes e elevado a 2x mais uma constante C2 e x, y2, né? X elevado a 2x mais yp, que é essa expressão que a gente acabou de achar aqui. Ou seja, se você quiser ainda pode simplificar um pouco mais. Vai ser quem? Vai ser quem? Vou colocar todo mundo aqui. Vai ser C1 mais C2x mais x ao cubo sobre 6, x ao quadrado sobre 2, mais x ao cubo sobre 6. Tudo isso, né? Porque e elevado a 2x vai aparecer em tudo. Tudo isso multiplicando por e elevado a 2x. Tá certo? Essa é a solução geral da equação não homogênea. Da equação que eu tinha lá, original. Da minha equação. Y, duas linhas, menos 4y, mais menos 4y' mais 4y igual a x mais 1 elevado a 2x. Então, essa é a solução. Tá claro até aí? Trabalhoso, mas nada muito complicado. Os passos são simples, o que dá trabalho é fazer essas integrais que aparecem aí e tudo mais. Mas essas são os passos que a gente tem que seguir, tá bom? Vamos tentar resolver uma outra equação aqui, como parte
desse método, né, de aplicação desse método. De novo, vamos ter que considerar a equação homogênea. Equação homogênea. Equação homogênea. E a equação homogênea aqui é 4y duas linhas mais 36 igual a zero. Ok? Mais 36 igual a zero. Depois vocês chequem aí. 36y. Óbvio. E aí a equação característica associada a essa equação diferencial é 4m ao quadrado. 4m ao quadrado mais 36 igual a zero. E aí aqui você tem duas soluções. M1 vou colocar aqui já M. M vai ser quem? M vai ser, aqui não é difícil você verificar que M vai ser mais ou menos 3i, né? Vai ter uma solução complexa, essa equação característica aí. E, portanto, tendo solução complexa, as soluções da equação homogênea, a gente já viu lá nas aulas anteriores, é do tipo y1 de x e cosseno de 3x, nesse caso, e y2 de x vai ser, deixa eu melhorar isso aqui que está muito estranho, y1 de x é cosseno de 3x e y2 de x é seno de 3x, tá bom? Isso aqui é lá das aulas, da primeira aula de equações homogêneas, que a gente resolveu equações lineares, coeficientes constante e homogênea, tá bom? Bom, método da variação dos parâmetros. Método das variações dos parâmetros, então, a solução particular dessa minha equação diferencial é U1 de x y1 de x mais U2 de x mais U2 de x, y2 de x. Onde a y são essas funções aqui, as y são cosseno e seno. Muito bem, então eu preciso encontrar o w, né? O w, quem que é o w? Porque o 1, só lembrando aqui, o 1 é igual ao Wronskiano 1 dividido pelo Wronskiano, e o U2, o linha, é igual ao W2 dividido pelo W, ok? Então, quem que é o W? É o determinante envolvendo em que a primeira coluna é a função U1, a função Y1, então, cosseno de 3x, derivada dessa função y1, então vai ficar menos 3 seno de 3x, cosseno de 3x menos 3 seno de 3x, né? Derivada de cosseno de 3x é menos 3 seno de 3x. Segunda coluna é a segunda função, então, seno de 3x derivada de seno de 3x, 3 cosseno de 3x, ok? E aí, então, calculando esse determinante, vai ficar 3 cosseno de 3x vezes cosseno de 3x, cosseno ao quadrado de 3x, menos 3 seno ao quadrado de 3x. Mas tem um menos aqui, o menos que vem da segunda diagonal, então vai ficar mais 3 seno ao quadrado de 3x. Ou ainda, se você preferir, o W é 3 cosseno ao quadrado de 3x mais seno ao quadrado de 3x. E isso, por identidade trigonométrica, isso aqui é 1, né? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de qualquer que seja o argumento é 1, então isso dá 3. Então isso implica que o W
é 3. Ótimo. W é uma constante. Ok? W é uma constante. Muito bem. Então agora eu preciso encontrar o W1. O W1 é composto, a primeira coluna é o determinante, é composto pela 0f de x, tá certo? E quem que é f de x? A f de x aqui é essa coisa aqui, cossecante de 3x. Então vai ser 0. Cossecante de 3x é 1 sobre seno, né? Então é 1 sobre esse cossecante, é 1 sobre seno de 3x. Então cossecante é 1 sobre seno de 3x. Tá aqui. A segunda coluna eu mantenho. É seno de 3x. E na segunda linha é 3 cosseno de 3x. E isso aqui me dá, então... Isso aqui me dá... menos... Porque 0 vezes 3 cosseno de 3x dá 0. Então vai ficar menos 1 sobre seno de 3x vezes seno de 3x. Mais isso aqui. Então vai ficar seno de 3x sobre seno de 3x. Isso é 1. Okay? Ótimo. Isso é 1. Da ômega 2, ou o W2. A primeira coluna é a mesma coluna do Wronskiano. W. Então, é cosseno de 3x menos 3 seno de 3x. Cosseno de 3x menos 3 seno de 3x. A segunda coluna eu substituo pelo lado direito, lá que é 0 f de x, que é 1 sobre seno de 3x, né? Cossecante é 1 sobre seno. E aí, quando você fizer, vai ficar cosseno de 3x sobre seno de 3x menos 0. Então, vai ficar cosseno de 3x sobre seno de 3x. Tá? Ou, se você preferir, isso aqui é tangente de 3x também. Conhecido como tangente de 3x. Mas a gente vai integrar essa parte aqui que é mais fácil. Então, tá aqui. Tem o meu W, tem o meu W1, tem o meu W2. A gente vai agora... deixa eu só apresentar mais uma tela aqui. A gente vai agora encontrar o 1 e o 2. Logo, quem que é o 1? Eu sei que o linha 1 de x é o Wronskiano 1 sobre o Wronskiano W. Sobre o W. Mas isso aqui, o Wronskiano 1, a gente obteve que eu acho que é menos 1. Isso. Aliás, é menos 1 aqui, né? Tem o menos aqui. Menos 1 é dividido por 3. Menos 1 terço. E, portanto, essa solução aqui U de x vai... Vou colocar aqui embaixo. U 1 de x vai ser menos x sobre 3, correto? Menos x sobre 3. Aqui, o 1 de x, é a integral de menos 1 terço, que é menos x sobre 3. Mais a constante, mas nesse procedimento, a gente ignora essa constante. O linha 2 de x. O linha 2 de x vai ser... O linha 2 de x vai ser cosseno de 3x, seno de 3x, dividido por 3. Tá? Então, vai ser 1 terço de cosseno de 3x, seno de 3x. Isso aqui é 1 terço de cosseno de 3x, seno de 3x. Tá? E aí, aqui a gente pode, e portanto, o U2 de x vai ser 1 terço da integral de cosseno de 3x sobre seno de 3x dx. Tá? E aqui
Aqui, se a gente faz o método da substituição aqui, né, eu acho que vai chegar, a gente vai chegar, por quê? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer aqui no cantinho, depois eu apago. Quero resolver essa integral, então eu vou chamar U, né, o U aqui não tem nada a ver com uma equação diferencial, é o seno de 3x, ok? Seno de 3x. E, portanto, o du vai ser quem? A derivada de seno, né, que vai ser 3 cosseno de 3x, dx. Certo? Deu dx é isso aí, 3 cosseno de 3x. E, portanto, essa integral ali, fazendo já a substituição, cosseno de 3x dx, cosseno de 3x dx, isso é du, tá certo? Cosseno de 3x dx é du. Então, na verdade, é o du sobre 3, né? Você pode colocar assim. Cosseno de 3x é du sobre 3. Então, vai aparecer 1/3 aqui, que vem de du sobre 3, né? Não tem nada a ver com esse 1/3, vai vir daqui. Vai vir dessa coisa, du. E embaixo vai ficar u, que é seno de x. Bom, mas essa integral aqui a gente conhece. Essa integral aqui é 1/3 de ln do módulo de u, né? 1/3 de ln de módulo de u. E, portanto, se eu volto para as minhas variáveis originais, isso aqui é 1/3 de logaritmo de módulo de u. Quem que é u aqui nessa história? O u é seno de x. Tá certo? Essa é a minha solução. Então, essa u2 de x vai ser 1/3. 1/3 que vem de lá, mais 1/3 que tinha aqui. Então, vai ser 1/9 de logaritmo de seno de 3x. Módulo de seno de 3x. Esse é o 2. Essa é a U2. Logo, a solução particular vai ser quem? Vai ser U1 vezes Y1. Então, YP de x vai ser U1, que é menos x sobre 3. É cosseno de 3x. Mais U2. Mais U2, vou colocar aqui. Mais 1/9 ln, o logaritmo de seno de 3x vezes seno de 3x. Então, vou colocar seno de 3x aqui antes. Seno de 3x logaritmo do módulo de seno de 3x. Tá? Fecha o colchete aqui. Essa é a solução particular. E a solução geral da equação diferencial. Bom, a solução geral vai ser y de x vai ser C1 cosseno de 3x mais C2 seno de 3x mais menos x sobre 9 cosseno de 3x mais essa coisa toda que está aí. 1/9 de seno de 3x ln de seno de 3x. Okay? Ou ainda, se você preferir, a solução particular, a solução geral, vai ser, posso colocar 3x em evidência e seno de 3x em evidência. Então, vai ficar C1 mais C1 mais menos x sobre 9
x sobre 3, aliás, não x sobre 9, x sobre 3, né? C1 mais, menos x sobre 3. Cosseno de 3x mais C2 mais 1 nono ln de seno de 3x no modo multiplicado por seno de 3x. Tá? Essa é a solução. Essa é a solução geral dessa equação diferencial. Ok? Aqui. Solução geral daquela equação diferencial. Aqui tem mais um exemplo que eu tinha preparado para vocês, mas esse exemplo aqui, ele é nada mais do que a aplicação imediata dos outros exemplos, tá? Então eu vou pular um pouquinho esse exemplo, vou deixar para vocês como exercício, tá? Só um detalhe aqui, você vai chegar em uma expressão para U1 de x e U2 de x em forma de integral, você não consegue resolver a integral que aparece. Tá ok? Então, as funções U1 e U2 de x, você não vai conseguir resolver as integrais que aparecem. Tá? Não tem método para resolver essas equações diferenciais, para integrar essas expressões que aparecem. Então, o U2 e o 1 de x vão ficar em forma de integral. Tá? Mas o procedimento é exatamente o mesmo. Acha a solução. Então, aqui vai ser m, a característica aqui vai ser m quadrado menos 1 igual a 0. E, portanto, você acha a solução da equação homogênea e aí faz todo esse procedimento que a gente acabou de fazer agora, tá bom? Então, não tem nada de diferente, a única coisa é que você vai chegar aqui, o linha 1 de x, que é o W1 sobre o W, o que vai aparecer aqui você não consegue integrar. Tá? Então, quando você não consegue integrar, você deixa ele na forma integral. Só falar, o resultado dessa expressão é a integral dessas funções que aparecem, mas não tem como você obter uma fórmula para essas integrais. Tá bom? Muito bem, esse processo, como eu já disse lá no início da aula, esse método ele funciona para qualquer equação de ordem qualquer, na verdade, né? Equação de ordem qualquer. A única coisa que a gente exige é que essa equação esteja nesse formato. Tá? Ela estando nesse formato que aparece aqui, então, estando nesse formato que aparece aí, então você replica todo o procedimento que a gente fez por caso 2×2, você replicando, você vai obter esse sistema aqui agora. Tá? Esse sistema em que a primeira linha desse sistema aparece a função y, as funções y, é uma combinação linear das funções y multiplicado pelos coeficientes, pelas variáveis que a gente não conhece, pelas incógnitas, o linha 1, o linha 2, o linha n. Observe que tudo que aparece y1, y2, yn. A segunda linha na verdade, vai ser as derivadas das y multiplicado pelas derivadas de u. Então, é a combinação linear dessas derivadas de y multiplicado pelas derivadas de u. A terceira linha vai ser a segunda derivada multiplicado sempre por u', duas linhas, u2 linhas. Os u's sempre estão na primeira derivada, ok? E as y's que vão mudando aqui. De modo que a enésima linha vai ficar, então, a enésima menos 1, menos a primeira derivada de y1, e a enésima menos 1 primeira derivada de y2 e assim por diante, tá? Mas de qualquer forma, tudo isso você resolve através do Wronskiano. Quem que vai ser o u' K? O linha K vai ser dado por essa expressão aqui,
é WK dividido por W, onde quem que é esse WK? O WK vai ser o próprio W, mas a késima coluna você troca pelo lado direito da sua solução, do seu sistema linear, 0, 0, 0, f de x. Então aqui vai ser, a késima coluna vai ser 0, 0, última linha, f de x. As outras colunas aqui são as mesmas colunas que tinham o Wronskiano, tá? Só troco essa coluna. Então, para ilustrar esse caso de ordem